Olá, graça e paz. Nós estamos aqui para o nosso segundo podcast dessa série de podcasts que estamos fazendo, celebrando os nossos 10 anos de Igreja Verbo da Vida aqui em Caxias do Sul. E os nossos convidados especiais hoje é pastor Rafael Vargas e sua esposa Daniela, os nossos primeiros pastores, o primeiro casal de pastores auxiliares que chegaram para somar forças aqui conosco no início da igreja, né? Eu tenho a maior alegria em poder ter vocês aqui comigo nesse tempo de mesa, um tempo de bate-papo. E eu sei que nós vamos ser muito inspirados aqui, né? Um inspirando o outro, e quem está nos assistindo também certamente vai ser muito inspirado com a história de vocês, né? E eu queria que, né, vocês se apresentassem, né? Dissessem quem é o pastor Rafael, quem é a Dani, né, a Daniela Vargas, porque muitas pessoas conhecem vocês hoje, como vocês estão, mas não conhecem a história de vocês, né? Como vocês se associaram conosco, como é que essa conexão divina aconteceu, né? E eu queria que vocês falassem um pouco disso, como era a vida de vocês antes, né? Como era a vida ministerial de vocês antes de estarem associados conosco, como tem sido agora, né? E o que o Senhor tem feito na vida de vocês nesse tempo. Pastor Rafael, pode começar. Então, pessoal, graça e paz. É um prazer para mim também estar aqui, né? Para nós estarmos aqui e compartilhando desses 10 anos, né? Coisa boa fazer parte dessa história, né? É tão gratificante a gente começar algo e fazer parte de uma história. Então, já são 10 anos, né? E que benção. Então, como o pastor Silvio falou, eu sou o pastor Rafa, né? A gente está desde o início aqui e queria que a minha esposa se apresentasse também. Olá, graça e paz. Eu me chamo então Daniela Vargas e nós estamos muito felizes de fazer parte dessa história e compartilhar um pouquinho daquilo que Deus fez, né, através dessa conexão tão linda, tão de Deus, tão divina, que foi estar conectado com aqui o Ministério em Caxias do Sul. E somos muito felizes em poder compartilhar um pouco disso com vocês. Muito Bom demais. Então, eu acho bem importante a gente falar, né, de como a gente se conheceu, né? Sim. Nós nos conhecemos em BH, né? Eu e minha esposa tivemos uma direção de fazer o Rema em Belo Horizonte, porque não tinha o Rema no Rio Grande do Sul na época, e a gente foi inspirado por pastores aqui que já tinham feito, e fomos para BH para fazer o Rema, e aí nós conhecemos um gaúcho lá, né? Que gosta de tomar chimarrão. Gosta de tomar chimarrão, gosta de fazer um churrasco. A gente se identificou, já ficou amigo. Já na primeira semana, nos tornamos muito amigos. E nós fizemos o Rema juntos lá em BH. Né? É. Foi um tempo maravilhoso de comunhão, de relacionamento. Eu lembro que a gente ia e voltava falando da palavra, né? Para o Rema. Íamos tão cheios, né, dessas verdades, Sim. impactados por essa verdade. E essa conexão durou esses 2 anos que nós estávamos lá, Sim. um pouquinho mais A depois. gente tem muita história, né, Rafa e Dani? Eu vou chamar vocês de Rafa e Dani. Vocês são, né, nossos amigos, nossos colegas de ministério. Vamos deixar os protocolos de lado, né? Mas, assim, a gente tem, de fato, uma história juntos. Eu me lembro, né, quando a gente ia para o Rema, e, assim, muitas vezes a gente ia e voltava orando em línguas, né? E era um mover de Deus dentro daquele Fusca azul, um fedorão de gasolina. Eu me lembro que a Dani entrava naquele Fusca, né? Eu passava a buscar vocês, não sei se vocês lembram disso, né? Eu passava a buscar vocês e a Dani toda perfumada para ir para a escola. Quando chegava de volta, tava um fedorão de gasolina, de descarga, que era um carro velho, né? Mas era o que tinha para aquele tempo. Isso, né? E era o que tinha para aquele tempo. Éramos, né? cheios de Deus ali dentro. Não importa, né, os desafios que a gente passava para receber a palavra. A alegria, né, por essa palavra, né? Eu lembro de a gente voltava assim, compartilhando a aula numa alegria, falando da palavra, como a palavra é poderosa para alegrar o nosso coração, né? Porque a gente recebia aquilo e nós voltávamos naquele compartilhar, né? E eu estava grávida no primeiro ano e eu lembro o quanto esse carro, bem como o pastor e toda a sua família. Né? Não era bem um carro, era uma condução. Para nós era a Ferrari. Porque para quem ia para Postinho, com a barriga desse tamanho, grávida, subindo o morro de Belo Horizonte, o Fusca foi uma provisão divina na nossa vida. Porque, como sempre, vocês sempre nos abençoaram muito e foram família conosco. E eu lembro que a gente tinha que subir um morro puxadinho. Depois, quando o Rafinha, né, hoje com 13 anos, ele nasceu, a gente tinha que
subir o morro e a gente ia de carrinho. As primeiras vezes a gente ainda não usava o Fusca, o nosso Fusca abençoado, tomando posse já. Mas, assim... Era um Fusca ungido. Era Onde ungido, parava, meu Deus. era uma poça de óleo pro carro. Né? E depois o Senhor, né, vocês nos abençoaram, a gente foi, era uma provisão imensa poder ir com Ele, a gente não precisava ter todo aquele trabalho, então foi realmente uma conexão onde nós fomos muito acrescentados. Eu me lembro que também, em um momento, o Rafa foi ministrar fora e eu fiquei lá e era só eu, né, no apartamento com o bebê. A minha mãe ainda não tinha chegado e vocês foram nos visitar. A Rô foi conhecer o Rafinha, um bebezinho. Hoje está um meninão, Sim. né? A Juju pequenininha ainda, a Camila era uma adolescente. E eu lembro vocês indo lá, a Rô, com tanto carinho, como uma figura de mãe mesmo, assim, no sentido de acolher. Então, realmente foi uma conexão que Deus já via onde daria, né? Sabe de uma coisa, eu não sei qual é que é o tema mesmo, é chamado, né? Isso. Agora é interessante falar isso, porque muitas vezes as pessoas pensam que as coisas acontecem assim, né? Do dia para a noite, do dia para a noite como um milagre. Eu lembro que nós decidimos fazer o remo e não ficamos com dinheiro para passagem para fazer o remo. E mesmo assim nós demos esse passo. Então quem está nos escutando hoje pode se inspirar nisso. Muitas vezes não vai acontecer tudo para que você entre no ministério, mas você precisa dar passos. Eu lembro que nós demos um passo de fazer a inscrição. E quando nós fizemos a inscrição, o pastor Silvio, né, chegou para nós assim, Deus falou comigo, os 2 anos eu quero abençoar vocês, ia levar vocês e voltar, né, para o Rema. E aí eu lembro que, como o pastor brincou aqui, né, a gente chegava com cheiro de gasolina, mas também era só uma faísquinha, a gente já pegava fogo, né? Isso. Era uma festa, né? Era uma festa. Era uma festa, eu me lembro, né? O negócio era aleluiado. Meu Deus. Me lembro, parava no semáforo, não dava para tirar o pé do acelerador, porque senão apagava. Era uma coisa assim, né? Sinistra, mas muito divertida. Foi bem assim, né? foi Foram bem 2 anos maravilhosos e eu me lembro que, né, formamos no Rema e logo assumi a vice-diretoria do Rema. E depois, né, ali trabalhando na escola, e vocês, depois de um tempo, passaram a fazer parte da equipe, né? Eu me lembro que a Dani ajudava com as crianças no Rema Kids, né? E até mesmo na igreja Verbo da Vida, lá em Belo Horizonte, vocês também estavam ali à frente da igreja de crianças, servindo sempre com um coração de servo, né? Verdade. Não se importando tanto com a evidência, mas sim com o serviço, que de fato é isso, né? Verdade. Ministério Sim. não é plataforma, ministério não é um microfone, ministério é serviço. E vocês entenderam isso, né? Sim. Se colocaram à disposição onde havia uma necessidade. Com certeza. E eu me lembro de um fato, né? Vocês auxiliando, servindo a escola, servindo no Rema Kids. E eu me lembro de um evento que aconteceu lá. Que deu uma chuvarada. E o carro de vocês estava estacionado na frente do Rema. E a chuva cobriu o carro de você até o teto. Quase levou ele. Né? E eu me lembro que fui ajudar a socorrer. Amarramos o carro com uma mangueira. Você lembra disso? Amarramos, né? no portão, uma mangueira. Passamos a mangueira no portão, amarramos no carro para a água não levar o carro embora. Belo Horizonte tem muito disso, né? A nossa realidade aqui no Sul é outra, né? Mas lá, cada vez que chove bastante, acontecem essas coisas. E a escola lá era numa região dessas, né? Com um pouco de problema alagamento, de alagamento. Nesse dia, nós estávamos fazendo um faxinão na sala, arrumando os materiais da sala da igreja de crianças, organizando os materiais. Quando começou a chuva, começou a molhar o carpete, entrar, e foi questão assim de minutos. 15 minutos. Sim. Subiu e quase tapou a roda, né, do carro. Não, quase tapou o teto do carro. Encheu de água. Até o meio. E aí ele já estava indo. Aí vocês tiveram que mergulhar. Sim, puxamos de volta, amarramos para ele não ir embora. Né? Eu me lembro desse fato, né? Assim, foi algo que veio assim para tentar desestabilizar vocês, né? Mas graças a Deus que o Espírito Santo ele faz a obra por completo. Eu me lembro que a gente teve uma conversa depois, a gente uniu forças ali, tudo voltou vamos dizer assim, aquilo que era antes, né? Foi restaurado, foi consertado e ficou tudo bem. Vocês continuaram servindo. Até que depois vocês acabaram vindo para o Sul, né? Isso. Eu fiquei em Belo Horizonte ainda, né? Por mais alguns anos, né? À frente da escola. E vocês vieram para o Sul. Me conta um pouquinho como que foi essa mudança de vocês para o Sul. Vocês vieram servir na igreja de Porto Alegre. Acho que foi mais ou menos isso, né? Isso.
Então, nós ficamos ainda um pouco, de um ano mais ou menos, na igreja onde nos enviou para BH. Mas aí depois, a direção que Deus nos deu é de congregar no Verbo da Vida. Então, nós fomos congregar com o pastor Paulinho. Né? Até pela proximidade, né? Gravataí e Porto Alegre é muito perto, né? Então nós fomos servir a igreja de Porto Alegre, fomos lá abençoar aquele povo, serviu a vida do pastor Paulinho em Senara, né? E ficamos aquele tempo lá, né? Servindo ao Senhor, mais ou menos 2 anos e meio servindo. Foi quando você foi convidado, pastor, para ministrar num domingo lá. E aí, quando você foi convidado para ministrar naquele domingo, a gente se abraçou ali, nos vimos de novo. Nos reconectamos, né? E aí o senhor falou para mim assim, Rafa, quem sabe você ministra domingo que vem lá no hotel, lá em Caxias. O que você acha? Aí eu falei com o pastor Paulinho, ele aprovou, e nós viemos para Caxias. Nessa época eu já estava morando em Caxias, né? Deve ter sido o iníciozinho de 2014. Sim, porque nós dormimos, né? Posamos na casa de vocês. Isso. E esse tempo que nós estivemos em Porto Alegre também foi um grande ganho para nós, né? Porque a gente estava na nossa região, né? Na nossa cidade natal. E foi a primeira igreja na nossa região, Verbo da Vida. A gente pôde servir ali, eu também servi no Rema Kids ali, inclusive no primeiro ano do Rema em Porto Alegre. Foi uma experiência muito boa de poder estar ali servindo essa escola, na implantação da escola. E nós fomos muito edificados em servir a vida desse casal, que é muito precioso, né? Muitas coisas foram despertadas também por meio deles. Verdade. Eles cuidaram da gente com muito amor, muito carinho. E foi um tempo de muita restauração, muita construção, né? Para o que hoje também a gente está vivendo, né? Muito bom. Isso aí, o pastor Paulinho é um sucesso, né? É verdade. E a Senara. E aí, quando nós viemos pregar naquele dia aqui no hotel, eu lembro como se fosse hoje, tinha mais ou menos de 25 a 30 pessoas no auditório. Quantos membros tem hoje, pastor, aqui na igreja? A gente deve estar batendo os 1.000 membros já. Olha só, com 25 pessoas, 30 pessoas naquele auditório ali, daquele Hotel Ibis, né, ali na entrada. E aí eu ministrei a palavra e o Espírito Santo falou forte ao nosso coração, muito forte, que esse era o lugar, né? Nós nos conectarmos a vocês, a essa visão, que Deus tinha uma grande obra para fazer nessa região. Eu não sabia nem o que era. Eu só percebi aquela impressão no Espírito muito forte. E aí ministramos, ficamos na sua casa, né? Comemos um bom churrasco no domingo. E aí, no outro final de semana, nós conversamos com o pastor Paulinho. E em 2, 3 finais de semana seguintes, nós decidimos ir a Caxias e conversar com vocês. E falar e expressar a direção que estava no nosso coração. Eu lembro como se fosse hoje, lá na cozinha da sua casa, né, pastor? Você e a Rô. E vocês se alegraram com a gente e disseram assim, Rafa, Dani, vocês são o casal que a gente precisava para esse início, né? E aí foi muito bom, né? E logo a gente falou com o pastor Paulinho, nos abençoou, né? Só deixa eu fazer uma palhinha aqui. Interessante, né, pastor Rafael, que muitas vezes as pessoas elas buscam uma oportunidade de serem reconhecidas. Mas vocês estavam numa igreja já pronta, grande, servindo, né? Verdade. E vocês fizeram o caminho oposto. Vocês saíram de uma posição, vamos dizer assim, já estável ministerialmente, éramos pastores né? auxiliares já estavam assim numa certa projeção ministerial, para se associar com um casal que estava iniciando uma igreja. Na verdade, nós tínhamos 6 meses de igreja que eram reuniões no hotel, não era nem uma estrutura de igreja ainda, né? Verdade. Então, assim, eu fico imaginando, né, como uma direção de Deus é algo importante. Né? Faz com que você abra mão de coisas que são palpáveis, tangíveis, para coisas que são apenas impressões, mais assim, mais relevantes, né? Impressões de Deus no nosso espírito que tem um valor assim imensurável. E vocês decidiram, né, dar esse passo de obediência à instrução de Deus. É importante que a gente, nesse passo de vir, né, nós estávamos orando há algum tempo a respeito, orando em línguas, porque percebíamos que uma fase estava virando, algo estava mudando, né? A gente estava orando por isso. E quando nós começamos a ver as postagens de Caxias, né, a gente começou a perceber algo diferente dentro de nós. E a gente intensificou a oração em línguas para perceber a direção e o que Deus queria comunicar conosco.
E na vinda para cá, eu não consigo esquecer da cena da gente falando assim, a gente vai pisar e a gente vai perceber, né? O que Deus vai falar conosco. E quando a gente estava subindo a serra, a gente já falava no carro. O ar está mudando, a gente percebe. Alguma coisa está acontecendo. E vindo para cá, conectando com vocês, que nós admiramos e sempre aprendemos tanto com vocês, foi realmente assim aquele carimbo, né, da vontade de Deus e de uma fase mudando. Sim. E realmente nós temos isso no nosso coração e somos assim. Nós amamos trabalhar para o Senhor. Para nós, o ministério é servir. Né? Eu tive o privilégio de iniciar a igreja de crianças aqui, né? O departamento infantil. Eu me lembro a cozinha aqui. E eu ainda brincava. Criança é uma delícia, principalmente frita. Porque elas ficavam na cozinha, né? A frase do tio Uli, ele falava isso, né? Então, assim, me lembro desse fato. Mas, assim, voltando à obediência de vocês, né? Assim, nós não tínhamos nada para oferecer. Né? Na verdade, nós tínhamos um grupo de pessoas. Não tínhamos uma igreja, uma estrutura. Ninguém tinha salário, ninguém tinha reconhecimento. Não tinha nada. Não tinha teto, não tinha nada. Mas tinha obediência, né? Verdade. E vocês decidiram, né, obedecer a um chamado de Deus. Não é um convite de um pastor, até porque não houve, né? Não. Só para deixar claro, não houve um convite, assim, venham para cá. Foi uma direção de Deus, uma oportunidade divina mesmo de se conectar, né? E vocês corresponderam a esse comissionamento divino. E a obediência, ela nos coloca num local de promoção, né? Só que quem vê vocês hoje à frente de uma igreja grande, a igreja de Bento deve estar aí com uns 300 membros já, mais ou menos. 350 membros, né? Então, é só o começo, né? Amém. Imagina, a gente está andando nas mesmas pegadas, né? Quando eu olho para Bento, né? Eu olho a igreja de Caxias no capítulo anterior, só isso. Eu olho para Bento e digo, é Caxias um capítulo antes. É como se tu está lendo um livro e você volta no capítulo anterior. Eu olho para Bento, eu vejo isso, Glória né? Mas isso é o quê? Isso é resultado de você se associar a uma proposta divina, sabe? A você obedecer um comissionamento divino. Verdade. Ainda que não tenha nada para ser oferecido, e não, de fato não tinha. Né? Vocês pagaram um preço alto, vocês ainda, né, moravam lá em Gravataí. Eu me lembro que Dani, na época, quando vocês vieram morar para cá, você nem tinha terminado o rema ainda, né? Você ia e voltava, né, para fazer o rema. Era isso, né? Os últimos 6 meses, né? Na verdade, fiz os primeiros 6 meses, eu fazia lá e vinha para cá morando lá. Ah, sim. E daí depois nos mudamos, inverteu. Depois aí eu morava aqui E fazia lá. É porque Porque na época não próximo, tinha aqui, né? Não tinha aqui, porque no próximo ano nós iríamos iniciar e eu iria assumir o acadêmico. Então eu precisava me formar naquele ano. Porque em BH eu tive o Rafinha e não consegui formar lá, porque ele estava amamentando e não teve como. Sim. Para quem acha que é difícil de fazer o rema aqui na cidade, né? Às vezes, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Às vezes um frio, uma chuva, deu uma nuvem no céu, já é o impedimento, né? Tá aí, mas assim, vocês faziam aí né, 300 quilômetros ida e volta para poder fazer o rema, né? A serrinha puxada. Teve dias de tempestade, subia a serra, né, amor? Com a neblina. A gente chegava à meia-noite e meia, geralmente, né? Toda segunda, quarta e sexta, cansado, Rafinha, acordava cedo no outro dia. Sim. Mas vale a pena, gente. Vale Tudo. a pena, porque eu digo que o pastor falou algo tão importante aqui agora. Porque nós fizemos tudo isso por amor às vidas, né? Às pessoas. Nós sabíamos o quantas pessoas precisavam ser alcançadas aqui na Serra com essa palavra da fé, né? E a gente fez isso por amor. Eu lembro que a gente estava ainda no Hotel Ibis e a gente levava o som, montava, desmontava tudo. Desmontava, subia 5 andares. 5 andares, para levar o som de volta. E logo em seguida já alugamos ali o prédio, né, pastor? É esse que a gente está hoje, só que era aqui, uma coisa terrível, né? Era aquela música mesmo, não tinha teto, não tinha nada. Era um caos, né? Eu digo, era a visão do Apocalipse, né? Era o Armagedon, era aqui, né? Eu lembro como se fosse hoje que eu estava naquela transição de mudar para cá. E eu lembro que logo no início, onde tinha às vezes os mutirões durante a semana, eu tinha que estar trabalhando em Porto Alegre. E eu ficava com um peso no meu coração. De não poder estar aqui, né? Por não poder estar aqui para fazer o mutirão. E aí eu lembro que logo em seguida a gente
já conseguiu mudar e a gente pôde participar dos mutirões, de fazer as coisas aqui, né? Tem, tudo que tem aqui tem a mão de vocês envolvida, né? Então, vocês foram, assim, os nossos primeiros pastores auxiliares, né? Então, assim, eu não poderia deixar, né, de convidar vocês para ter esse tempo aqui, para que pessoas sejam inspiradas através da vida de vocês, né? Para ver como se corresponde a um chamado divino. Porque o chamado você corresponde, né? Deus dá e você corresponde obedecendo cada passo, cada instrução, cada nota que o Senhor vai colocando no nosso coração. E foi isso que aconteceu com vocês, né? De fato, quando não se tinha nada para oferecer, né? Me lembro do pastor Rafael, né? Vendendo chocolate para poder sustentar a família, vendendo caminha de cachorro. Assim, se virou, né? Era como Paulo construindo tenda, né? Até que o ministério pudesse, né, absorvê-los de fato. E isso levou um tempo, não foi de uma hora para outra, né? De uma hora para outra. E as pressões, né? Quantas pressões vocês passaram, mas perseveraram, né? Exato. Me lembro de Dani, né, organizando. Sabe qual foi a nossa primeira aquisição para a igreja de criança, Dani? Eu não sei se você vai lembrar disso. Era uma forração. O carpete, forração bordô. Isso. Que a gente enrolava. Para não sujar, as né? mesinhas de madeira que a gente pintou para ficar bonitinho. Então tudo meio artesanal, tudo muito precário, mas tudo muito a excelente, TV, né? A TV de caixa. Não, era uma TV que precisava uns 4 homens para carregar. Pesava uns 200 quilos, a bicha era desse tamanho. Ainda estou exagerando aqui, né? Pastor, mas lembra que a gente colocava o banner da igreja de crianças ali, a logo, deixava tudo arrumadinho, deixava tudo preparado, colocava balãozinho, decorava para eles nossas primeiras ovelhas, a Juju, Luiz Henrique, o Keverton, todos adultos Rafinha, hoje, né? Hoje todos jovens, né? Jovens. Adolescentes e jovens, né? Então, e que privilégio, né? Eu me lembro, parte desse começo. Sabe, Dani, eu me lembro de um fato, falando da igreja de crianças, né? De um casal que chegou com uma criança. E eu me lembro, esse fato marcou a minha vida. Era no início, nós não tínhamos nada. Era o espaço que hoje é a cozinha da igreja. Né? E ali, como você falou, tinha um banner, tinha uma forração no chão, limpa, nova. Né? Era excelência. Nós falamos isso, né, num outro podcast também, né? Mas excelência não é o mais caro. Excelência é o melhor que você pode fazer com o recurso que você tem. E naquela época, o recurso que nós tínhamos era para comprar alguns metros de forração. Né? Então, hoje é um outro momento, mas naquela época era isso. Ninguém tinha salário, nem você, nem eu, nem ninguém. A gente servia por amor mesmo. Né? E eu me lembro de um fato relacionado à igreja de crianças, de um casal que chegou. E, na época, a Marli Mineira estava aqui ainda. A criança começou a chorar, né? Começou a ficar, assim, agitada no culto. E a Marli foi lá, pegou a criança e disse, não, deixa que eu vou levar para a igreja de crianças. E a mãe foi seguindo. Quando ela viu a igreja de crianças, que não era a igreja de crianças, era apenas um espaço, né? Ela pegou a criança de volta, trouxe para o culto e nunca mais voltaram para o culto. Né? Hoje nós temos uma das melhores estruturas de igreja de crianças da nossa cidade. Amém. Todas as nossas salas com ar-condicionado, temos um anexo com 2 andares, e são assim, um monte de sala, né? Tudo preparado, mas assim... É alguém que olhou para o momento, não teve assim o feeling de olhar para o futuro, uma igreja nova, começando, tudo muito no início, mas tudo limpo e tudo excelente dentro do momento. Essa sala, inclusive, aqui que nós estamos, foi uma das segundas salas que a gente teve. Eu lembro de uma aula que a gente fez aqui com as crianças, que eu trouxe brigadeiros e nós falamos sobre o Deus moldar a nossa vida. Juju era pequenininha ainda e ministério é sobre isso, né, pastor? Falando sobre aquilo que você colocou tão bem, que ministério não é estar com o microfone na mão, isso é o resultado ou o fruto de algumas coisas. Mas eu lembro que nessa época a gente não tinha material, não tinha lápis. Quem é professora de DI, né, sabe o que é isso? A gente precisa de material para atender as crianças. Eu comprava durante a semana, porque eu ainda morava lá no começo. Eu lembro que eu comprava os giz de cera, lápis, o material, preparava minhas pastinhas, o material para dar uma aula excelente. Era aquela TV que a gente tinha, mas aquela TV funcionava para passar os filmes da palavra. E eu vinha com o meu coração transbordando. Na época era DVD ainda, né? Era mesmo. TV com DVD. Eu tinha os DVDs, né? Porque eu sempre trabalhei com crianças e eu amo esse departamento, amo eles. E eu fazia isso com todo o meu coração, sabe? E hoje ver eles crescidos e cheios
cheios da palavra, né? Muitos já estão aí casando, exercendo o chamado. Para mim é uma coroa, né? Sim. É saber que vale a pena. Então, o que se constrói, o que se vê, se constrói do que não se vê. É isso. Né? Isso é fé, né? Isso é A fé. gente tinha a visão em coisas que a gente já via por dentro, Isso né? mesmo. Não é os olhos naturais, né? Verdade. Muitas das crianças que você cuidou, né? Que você ensinou na igreja de crianças, hoje são graduadas no Rema. Isso mesmo. Né? Muito Olha, bom. É né, verdade. estão no caminho servindo, né? E ensinando outras crianças. Isso. Nós temos crianças. E a alegria das salas, pastor. Sim. Quando começou a, começou Aham. a construir as salas. Sim. Ai, que alegria. A gente arrumava e ganhava. Começou com o armário, foi o roupeiro. Lembra? A gente ganhou um roupeiro bem bonito, branco. Sim. Ele era novinho. Aí já podia organizar material, não precisava mais levar e trazer um material. Sim. Eu podia Aham. deixar ali. Que alegria, né? Cada Uma conquista era uma celebração, Verdade. né? Cada brinquedo novo. Um ar-condicionado era motivo de uma festa, Meu né? Deus. Vamos celebrar, compramos um ar-condicionado, né? Então, assim, hoje é tudo tão diferente, né? Verdade. Quem chega hoje não consegue imaginar como as coisas começaram. Né? E sabe, falando a respeito de ministérios também, pastor, e assim, trabalhando na questão dos ministérios mesmo do dia a dia nosso aqui da igreja, né? Eu gosto de ressaltar isso, o quanto você é um líder que investe. Você é um líder que realmente acredita nas pessoas e investe nas pessoas. Mas hoje, estando numa igreja, eu vejo que a maior alegria de um líder é quando a gente investe, mas também é correspondido. Quando você acredita em alguém e aquela pessoa corresponde àquilo que você acreditou. Então, eu lembro que você acreditava em nós até demais, né? Até mais do que a gente, às vezes, se acreditava na época. E eu lembro que a gente começou a ser líder de vários ministérios, né? Porque como nós éramos formados no Rema, o único casal formado no Sim. Rema, pastores auxiliares ali, e a gente começou a trabalhar na igreja de criança. Era assim, Aí- faz tudo. Aí faz tudo, né? né? Aí Limpa a igreja, limpa a fecha a igreja, É. prega, abre Põe as culto. mãos. Vocês viajavam também, algumas vezes a gente vinha Isso. ficar com as meninas no final de semana. Aham. É. Então, assim, Fazer de tudo. E eu lembro- eram assim, membros apostólicos, né? me põe as mãos, segurava, botava o A paninho, modéstia. Modéstia. mas fazia de tudo mesmo. Eu lembro que a gente cuidava dos jovens, dos adolescentes, da igreja de criança, do Na verdade, vocês... ó, discipulado, de você- tudo, né? Vocês estavam na igreja de crianças, né? Mais a Dani, mas, enfim, vocês juntos como casal, né? Sim. E já pegavam a sequência toda. Era adolescentes, jovens, e Já ainda pregavam nos cultos. aqui no domingo. Evangelismo também, Evangelismo, né? E eu Então- lembro como se fosse hoje um dia, gente. Eu estava bem assim, esgotado de tantas coisas para fazer. E eu fiz uma conversa com o Senhor e disse: Deus, eu estou no meu limite. Eu vou falar com o pastor Silvio. E eu lembro disso como se fosse hoje. Eu cheguei para o pastor Silvio e falei assim: pastor, eu estou no meu limite. Eu preciso que o senhor tire alguns ministérios. Aí o senhor falou para mim assim: é mesmo? Eu estava pensando em te dar mais um. Eu nunca me esqueço disso. E foi quando eu entrei como líder do louvor, né? Depois dessa conversa. Sim. Eu ganhei mais um ministério. Mas, gente, eu não imaginava que o Senhor estava me preparando para algo que viria Sim. depois. Uhum. Então, muitas vezes, como eu falei antes no início, é bom quando um líder investe na sua vida, mas é bom também a sua resposta, de você ir além, porque você não sabe aquilo que Deus está preparando para você lá na frente. Deus tinha um ministério para mim cuidar, Deus tinha uma igreja para eu cuidar, eu e minha esposa, e a gente precisava ser treinado nesse Sim. tempo. E foi esses ministérios que eu participei que me deu base para quando eu comecei a obra em Bento Gonçalves. Bom Princípio demais. básico de você desenvolver o ministério, né? É servir onde há uma necessidade. Isso. E no início só tinha necessidade. O que não tinha era a gente, né? Era muita necessidade, pouca gente. Então a gente fazia tudo. Só né? tinha necessidade. A gente fazia cantina, levantava recurso, decorava para os cultos. Os cultos temáticos do Não, Verbo Jovem, hoje, decorava né? cantina, pregação, o departamento infantil. Não, hoje tem ministério. Gente, a igreja tem ministério de decoração. Olha isso, isso, né? outro nível. Na época, É né? de Deus Era o isso. ministério do faz tudo.
Né? Qual é o ministério que você participa? O do faz tudo. Faz tudo. Né? De vez em quando prega. Né? Era mais ou menos isso. Né? Mas olha só, né? Então vocês, né, foram correspondendo, se conectaram mesmo, se conectaram de fato. Vocês são como filhos nossos. Esse é o nosso coração para vocês, sabe? Ainda hoje, né? Vocês cresceram ministerialmente, estão aí avançando velozmente, né? Na chamada, mas no nosso coração vocês continuam como que sendo nossos filhos, né? E eu queria que vocês falassem um pouco de como tem sido hoje, né? Hoje vocês são pastores de uma das nossas 5 congregações, na verdade a maior congregação que a gente tem, né? É a segunda congregação que nós startamos, né? Mas já é a maior congregação que tem hoje, né? E tem até uma unidade do Rema lá, né? Que começou no ano passado, já está no 2º ano. É isso, né, Dani? Você é diretora lá também, né? E que bênção, né? O pastor Rafael foi o primeiro professor levantado, né? Foi o primeiro professor que eu levantei foi você, Rafa, né? Uau, muito bom. Bênção, né? E depois houveram outros, acho que você foi a segunda, ou não? Não, mas enfim, acho que foi por aí, a segunda ou a terceira a ser levantada, né? Eu fui segunda junto com o Peron. Outras pessoas. Foi o Rafa, depois foi você e Peron na mesma leva, e depois vieram outros, né? Mas assim, tudo isso é o quê? É resposta, né, da obediência. Você obedece e Deus ele vai abrindo portas, né? A chamada é isso, você vai andando num caminho chamado obediência e as portas elas vão se abrindo diante de nós, né? E hoje vocês estão à frente de uma congregação, na verdade, uma igreja, né? Uma igreja grande, uma igreja que tem feito a diferença lá na cidade de Bento Gonçalves, mas vocês cumpriram um tempo aqui, né? Foram, né, pastores de crianças, pastores de adolescentes, pastores de... E tudo ao mesmo tempo. Não foram migrando, foi tudo ao mesmo tempo, né? Sim. Até que, né, chegou um momento de vocês alçarem voos mais longos. Me fale um pouco como foi esse processo de transição de vocês, de novo, né? Agora de Caxias lá para Bento Gonçalves, né? Como que aconteceu essa mudança? Da onde veio essa direção? Como que aconteceu isso? Eu sei, mas assim, eu estou perguntando com um propósito para que quem está nos assistindo conheça a história de vocês, porque isso é resultado de obediência e conexões divinas. Isso aí. Né? Então, conexões divinas, elas são vitais. Isso. Associações certas vão te levar aos lugares certos, né? Então, eu vejo isso em vocês, né? Amém. E eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Muito bom. Eu vou falar um pouco como Deus falou comigo e depois você fala como Deus falou contigo, tá bom? Então, gente, foi tão maravilhoso, assim, né? E o interessante, eu vi uma frase uma vez que eu achei muito boa. Sirva naquele lugar como se fosse o seu último ministério. E foi exatamente assim como a gente servia em Caxias. Eu não me vi em outro lugar, eu não me vi em pastor em outro lugar. Eu quis servir aqui como se fosse até a volta de Jesus. E nós estávamos muito felizes e satisfeitos fazendo isso. E eu acredito que Deus pega essas pessoas que têm um coração assim, né? E assim, não, agora eu vou te colocar em outro lugar porque você está com o coração certo. Eu vejo na vida de Davi que eu tenho certeza que Davi não matou aquele leão, não matou aquele urso pensando assim, eu vou fazer isso aqui para me promover, para ser rei. Não, Davi fez aquilo porque ele amava aquelas ovelhas. Ele queria fazer aquilo naquele momento como o melhor dele. E foi isso que promoveu ele. E eu lembro que nós estávamos servindo dessa forma aqui, como se fosse o último lugar. E um dia de madrugada, Deus me acordou de madrugada assim, e o meu coração começou a bater mais forte na cama, e me veio uma frase no meu espírito: Bento Gonçalves, Bento Gonçalves. Eu levantei, fiquei sem sono, fui para a sala, e na sala eu comecei a orar ao Senhor, e o Espírito Santo me revelou que Deus nos chamou para aquela cidade, para abençoar aquele povo. E aí eu falando com o Espírito Santo: mas Senhor, e agora? E aqui em Caxias, como é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou fazer com os ministérios? E o Senhor falou comigo cada passo que eu deveria dar. Ele disse para mim assim: você não vai sair de nenhum ministério antes de você levantar uma pessoa para suprir a necessidade. E aí eu comecei, depois daquele sonho, aquela visão que eu tive, eu falei com a Dani, e a Dani falou assim, eu falei para ela assim: ora também aí, ora, e depois ela vai falar da parte dela. Ora também, que Deus me confirmou. E aí eu lembro que
eu fui falar contigo, né? Depois Sim. de um tempo. E quando eu fui falar contigo, eu lembro como se fosse hoje, você chorando, né? E Eu dizendo... estava chorando, sabe por quê, Rafa? Porque a gente tinha iniciado o trabalho lá em Bento, né? Tinha o que 6 meses, eu acho, né? Que tinha iniciado. E assim, mas o meu chamado é para Caxias, né? Então iniciou-se o trabalho lá porque havia uma direção para isso, mas precisava se levantar um pastor para lá, né? E assim, e o meu coração estava em oração por Senhor, levanta a pessoa, porque não é a pessoa que eu escolho, é a pessoa que Deus quer que esteja. Você pode designar pessoas para estar em uma função ou assumir uma responsabilidade, é lícito. Mas quando Deus direciona, há um favor de Deus envolvido, há uma facilidade de Deus envolvida, né? Então, assim, eu não falei nada com você, né? Eu apenas estava em oração. Até que você veio conversar comigo. E eu me lembro que eu disse, olha, então vamos nos aproximar. E vamos esperar um mês. Foi mais ou menos isso, né? E depois você me fala se essa convicção continuar, nós vamos dar sequência. E foi mais ou menos por aí, né, pastor Rafael? É isso aí, mais ou menos isso. A gente foi levantando pessoas para nos substituir, pessoas, né, para delegar as funções que a gente estava. Eu comecei a te levar para pregar lá, isso, né? Isso. Era um grupo, nem era uma igreja ainda, né? Eram algumas pessoas. A gente tinha ido algumas vezes lá, tu tinha ido por causa do louvor. Isso. Mas fala, amor, também a tua parte, como é que foi? Deus falou contigo. A minha parte não é tão bonita assim. Porque eu estava bem realizada aqui, né? Então, quando o Rafael me trouxe isso, para mim foi algo completamente novo. Eu não tinha nenhuma nota de sair de Caxias. Para mim, poderia ser para sempre, né? E estava numa posição de muita proteção, estando debaixo da liderança de vocês. Como a gente costuma falar hoje, a gente consegue compreender muito que existe uma proteção em estar em submissão, né? E nós estávamos debaixo de vocês, então muitas coisas caíam sobre vocês e não sobre nós, porque vocês estavam acima, né? Numa questão de função ali, enfim. E quando ele me trouxe, eu disse assim, Deus não falou comigo, amor, eu acho que você está errado. E eu disse, eu não quero sair daqui, eu não me vejo saindo daqui. E eu lembro que, como sempre, ele teve muita paciência comigo. Ele disse, amor, só ora, então, e eu vou orar. Porque ele sabe que também, quando Deus fala comigo, eu não barganho, eu assumo e obedeço. E nós ficamos em oração e os sinais começaram a vir, as impressões, até que o Senhor falou comigo bem especificamente dentro do meu quarto, na minha casa. Por 3 vezes ele falou comigo. Pare de resistir e obedeça. E eu achando que não quis ouvir. Aí ele falou de novo. E aí ele falou de novo. Eu disse, tá bom, eu entendi. Então eu quero uma palavra. Deus me dá uma palavra, eu quero sair sobre uma palavra. E eu lembro que depois de um culto, onde foi muito falado, muitas coisas a respeito disso, e aí no final do culto, a nossa querida Clau, né, que é uma bênção, nós amamos ela, ela veio no final do culto e me trouxe Isaías 43:18, que é a palavra sobre a qual nós estamos e a igreja de Bento Gonçalves está. E que é exatamente o que nós também Coisas novas, né? Coisas novas. Abrirei rios no deserto, riachos no ermo, né? Então, tem a ver com a palavra Estou fazendo uma coisa nova, você não percebe? Caminhos no deserto e rios no ermo, né? Então, E caminho no deserto é algo bem interessante isso, viu? No deserto não tem caminho, Dani. Olha isso. No deserto tem areia. Verdade. Não tem caminho. Mas então, Deus pode fazer. O que está dizendo é o quê? Há um direcionamento aonde não existe direção. Aonde não existe caminho, Isso né? mesmo. Então, Deus, ele tem essa habilidade de nos mostrar o caminho até onde não existe caminho algum visível. Isso mesmo. E aí ele nos conduziu nisso. E essa palavra casou completamente com a palavra que Deus nos deu quando nós voltamos de Belo Horizonte para o Rio Grande do Sul, que nós seríamos carregadores de água no deserto. Então, nós entendemos que mesmo assim, tinha a reunião na escola de inglês, mas mesmo não tendo uma estrutura naquele lugar, nós entendemos que nós carregaríamos água, a palavra para aquele lugar. Eu entendi e nós começamos a treinar pessoas, porque é bem importante a gente falar, aproveitando a oportunidade, de que uma pessoa que entende a obediência, ela não vai sair e deixar de qualquer jeito, porque a igreja é uma só. Nós não podemos sair por uma direção e não preparar pessoas, porque vidas estão em jogo.
Então, nós preparamos pessoas para que pudessem dar continuidade ao trabalho no que a gente fazia e iniciamos o trabalho lá. Então, a transição do trabalho lá. E ao qual nós amamos demais. Nossa cidade. E a gente, quando chegou em Bento lá, começou dia 31 de janeiro de 2016. Né? E eu lembro que a gente foi assumir lá por agosto. Né? A gente estava nesse momento indo, e agosto foi oficial. E a gente tinha 8 membros, gente. Olha que bênção. 8 membros, né? E aí eu lembro como se fosse hoje também, o pastor Silvio pegou o microfone para nos anunciar, e aí, chorando, ele disse, eu estou plantando aqui a minha melhor semente. E era mesmo. E eu me emociono de falar isso, porque... E de fato não era, porque vocês não eram só o braço direito. Hoje, vocês eram o braço direito e esquerdo, eram as pernas, né? Então, assim, de fato, eram as nossas melhores sementes. E aí, foi de fato assim, né? A gente fazia muita coisa em Caxias, mas quando nós saímos para fazer algo que Deus nos direcionou para fazer, Deus acrescentou na igreja de Caxias. Era como se de fato fosse uma semente, né? E foi acrescentado. Deus enviou tantas pessoas com tantos talentos, até mais que nós tínhamos na época. Hoje tem, né, uma igreja mais grande, qualificadas, né, para cada departamento, cada função. Né? E muito bom. Nós tivemos muito favor do Senhor, né? O processo foi um processo muito leve, ter a aprovação de vocês, o carinho das pessoas, amando aquela cidade, vivendo aquilo junto conosco. Eu lembro do primeiro ano da igreja, que vocês todos foram para lá. Muita gente de Caxias foi celebrar conosco o primeiro ano da igreja em Bento. Né? E realmente tinha como uma 15 família. Membros e tinha 120 pessoas. Mas isso é o poder da associação. Né? Era como isso uma mesmo, filha. Era a igreja mãe celebrando o filho. Isso. O aniversário de um ano de um filho. Isso mesmo. Então, cada evento que a gente precisava fazer para levantar valores, recursos no começo, o pessoal ia, pegava junto conosco. Então, foi um processo muito saudável, como família mesmo. E a gente provou da bênção do Senhor, e assim como nós plantamos, o Senhor também nos deu uma colheita de pessoas fidedignas conosco também. Com os desafios que toda a igreja tem um início, né? Mas sim pessoas fidedignas que vieram somar conosco, fiéis, algumas estão conosco até hoje, e que possibilitaram a gente chegar até onde a gente chegou, porque ministério não se faz sozinho, né, pastor? Isso. Existe um poder na semente, isso né? Mesmo. E uma colheita poderosa chegou para que a vontade de Deus continue sendo estabelecida naquela cidade linda. Amém. Que bom, eu fico feliz em ouvir vocês falando, sabe? Cidade linda, aquele povo lindo. Isso demonstra, né? O coração de vocês inclinado para aquele povo. Né? E é isso que tem refletido no sucesso daquela obra. Né? Então, assim, quando alguém questiona, eu não gosto dessa cidade, eu não gosto desse povo, não vai prosperar. As coisas não vão acontecer. Você precisa amar aquele povo e amar aquela cidade, né? E eu vejo isso em vocês e, de fato, aquela igreja é a cara de vocês, né? Uma igreja, assim, alegre, uma igreja, né, cheia do Espírito, uma igreja maravilhosa. É uma igreja maravilhosa mesmo, né? Quem quiser conhecer, estiver nos assistindo, né, for de Bento Gonçalves, vá conhecer. Verbo da Vida Bento Gonçalves, uma igreja maravilhosa, né? Pastoreada por esse casal tão inspirador, né? Mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, vocês falaram um pouco da trajetória de vocês conosco, né? Mas, assim, como que vocês acham que seria a vida de vocês se vocês não estivessem se associado? Nem estou dizendo conosco, de fato, mas assim, com essa visão ministerial, né? Eu sei que é uma pergunta um tanto quanto difícil até, né? O que poderia acontecer, né? Como poderíamos estar? Mas isso é bom até para a gente valorizar aquilo que aconteceu. É uma pergunta com um propósito, né? Quando a gente pensa... o que poderia ter sido privado, o que poderia não ter acontecido, também me faz valorizar as coisas que Deus promoveu por causa de conexões certas, por causa de você estar em obediência à instrução de Deus, né? E hoje vocês são, assim, uma inspiração, né? Um casal que serve de modelo, de inspiração para tantos outros, né? Casais de pastores que estão até pensando em... Será que eu me lanço num desafio ministerial? Será que eu dou esse passo? E esse talvez seja o maior entrave de muitos, sabe? É o medo do novo,
né? Mas a palavra que vocês receberam, né? Ela está sempre nova. Eis que faço todo dia é dia de coisa nova da parte do Senhor. É ou não é verdade, né? Isso mesmo. Sempre tem coisa nova da parte Amém. do Senhor. E o nosso maior inimigo das coisas novas é ficar apegado às coisas velhas. A zona de conforto, aquilo que nos tem aparência de estabilidade, né? Mas, sabe, servir o Senhor é uma aventura. É ou não é verdade? É uma aventura maravilhosa, né? E eu vejo isso em vocês, né? Um casal que não se acomodou, que não ficou apegado nem quando estava em Belo Horizonte, nem quando estava, né, em Gravataí, servindo em Porto Alegre, porque vieram para cá quando não tinha nada, e quando a coisa começou a acontecer, pronto, foram de novo, né? Então, essa é a trajetória da vida de vocês. Como seria Rafa e Dani, pastor Rafael e Dani, se essa conexão não tivesse acontecido? Então, acho que, primeiramente, né, o ponto inicial é nós estarmos associados à palavra, né? E a gente tem essa palavra maravilhosa, né? A gente tem o rema, nós temos a palavra da fé no verbo da vida, e essa palavra mudou a nossa história. Essa palavra mudou a nossa vida. E nós estarmos associados à palavra, e essa palavra tão poderosa, verdadeira, essa palavra ela nos dá sustento de vida. Nós sabemos o que é ser guiado pelo Espírito, como é andar no Espírito, quais as direções do Senhor. Então, para quem está nos escutando agora, pode ter pessoas do Brasil, do mundo nos escutando, é muito importante você estar associado a uma palavra verdadeira, uma palavra fiel, a um ensino equilibrado que possa fazer com que você tenha bases bíblicas e também ser guiado pelo Espírito. Porque Deus nunca está no desequilíbrio. Não é só no Espírito, no Xaramanaia, ou só na palavra sem o Espírito. E por nós estarmos associados, em primeiro lugar, na palavra e no Espírito, nessas verdades que encheram o nosso coração, nosso Ministério Verbo da Vida é tão abençoado, né? Sim. E por estarmos associados a isso, nós temos hoje uma clareza, né? E um discernimento de ser guiado pelo Espírito. E segundo passo, é muito importante, é se associar com pessoas certas. A associação, ela é muito importante. Jesus, os 12 só foram os 12 porque se associaram com Jesus. Timóteo foi quem foi porque se associou com Paulo, né? Eliseu recebeu dessa unção dobrada porque se associou com Elias. Pastor Rafael, tem uma frase que eu sempre falo nas minhas aulas de submissão à autoridade, que inclusive vou ensinar lá em Bento essa matéria, né? Daqui a alguns dias estarei lá ensinando o Rema Bento Gonçalves. Já deu um spoiler aí, pessoal. Spoilerzinho, era né? surpresa, mas já entregou. Existe algo que... era surpresa? Deixou de ser, né? É porque, assim, o filho não pode... Eu também faço essas coisas. Porque, assim, não, então, entendeu? né? Mas uma das coisas casa. que eu falo, né? É que independência é morte. Não é independência ou morte, é independência morte. Olha isso. Né? Então, quando você está muito independente, você está caminhando para um caminho de morte. Né? Então, quando a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, ela também está dizendo que as más associações corrompem os bons costumes. Mas também está dizendo que o oposto também é verdadeiro. As boas associações vão nos promover, as boas associações, elas vão abrir portas, as boas associações vão construir em nós uma visão adequada, né? Então, é isso que você está falando, é extremamente importante estar associado à palavra, que, óbvio, a palavra é a base, né? Ela é o nosso sustento, né? Mas associado a uma visão, né? A pessoas e a uma visão, porque dinheiro não compra uma visão. Mas uma visão, ela atrai o recurso para que a visão se cumpra. Isso. Né? Então, assim, eu vejo na trajetória de vocês, primeiramente, uma associação com pessoas porque carregam uma visão. Isso. Né? E aí você acaba pegando isso. Né? Para viver essa realidade de alguém que carrega uma visão. Ou seja, hoje vocês estão carregando uma visão para uma cidade, mas só estão carregando uma visão de Deus para uma cidade porque serviram a visão que Deus deu a outra pessoa em outra cidade. Ou seja, estão colhendo coisas que vocês plantaram. Eu costumo dizer que ninguém faz ministério sozinho. Se você está congregando numa igreja hoje, pergunta
Qual é o pastor do seu pastor? Uhum. Porque existem muitas divisões e pessoas que abrem ministérios, né? Uhum. Mas ninguém faz ministério sozinho. É necessário você se associar a uma visão e a pessoas. Uhum. E quando a gente se associa a uma pessoa, a uma visão, você recebe da unção da visão e da unção dessa pessoa. Eu lembro que muitas coisas que eu construí em Bento Gonçalves foi porque eu me inspirei servindo aqui, né? Com tantas outras coisas, eu já fiz diferente também, mas muitas Algumas coisas você se inspirou como não fazer, né? Não é verdade. Eu falo isso com total serenidade, muito mais tranquilidade. fazer, né? Muito mais porque para fazer. Isso é comum, não é errado, não. Nós nos inspiramos a como fazer certo, quando a nossa liderança acerta, e também nos inspiramos a como não fazer daquele jeito, quando aquilo que foi feito deu errado. Isso acontece, é uma forma lícita de se aprender, né? Sim. Então, esse é o benefício de você andar conectado, né? Uhum. Associado. É isso né? aí, como construir uma sala, como colar um carpete. Sim. Aprendi a colar um carpete pintar fazendo. a parede, colar Pintar carpete. a parede, pronto, né? A gente faz. Então, e você, Dani? Então, eu não consigo muito imaginar a minha vida sem essa conexão, porque isso virou tanto nós vivemos uma entrega tão intensa para o chamado que a gente não ficou pensando assim, se eu não estivesse em Caxias, se eu não estivesse servindo aqui, o que eu poderia estar fazendo? Enfim, a gente tinha, antes de descobrir, de saber o propósito de Deus, nós tínhamos projetos e planos profissionais, né? Mas, assim, nós temos a plena convicção de que se nós não estivéssemos obedecido e nos associado a uma visão, a visão para a Serra Gaúcha, aqui em Caxias, nós teríamos que viver todo um ciclo novamente. De fato, em um momento na nossa vida, nós erramos, né, um tempo e voltamos, não demos sequência a um processo de Deus, né? E nós vivemos isso, e nós falamos até hoje assim, Deus, ele se move pelo cumprimento de propósitos em processos. E quando nós não passamos por um processo, ele precisa nos ensinar para que a gente vá para o próximo com a segurança e maturidade de cumprir aquele. Então, eu tenho certeza que se nós não tivéssemos obedecido a direção, nós teríamos que fazer todo o processo novamente. E não teríamos uma felicidade plena como nós temos hoje, uma felicidade duradoura, de plenitude, de conquista, de satisfação mesmo, que só se vive estando no centro da vontade de Deus. Então, acho que todo ser humano ele busca ser uma pessoa de sucesso, plena e feliz. E isso nós conquistamos e adquirimos, estando no centro da vontade de Deus. Ainda que pressões ou circunstâncias tenham aparecido no processo. Mas a plenitude que vem de dentro, de estar onde Deus está, na vontade dEle, não se compara àquilo que por fora poderia ter sido oferecido. Então, eu me vejo onde eu estou. E eu acho que fora disso, eu não seria uma pessoa feliz, plena, completa. Então, eu acho que é isso. Muito bom. Benção, que alegria, gente. Eu estava aqui, né, ouvindo vocês falar. Que história linda, viu? Vocês têm uma história linda mesmo. E me lembrando, né, quantas vezes nós celebramos dentro de sala de aula no Rema. Lembra isso, Rafa? Né? E por que eu falo isso? Porque, às vezes, alguns alunos, eles vão para dentro de uma sala de aula apenas para cumprir um protocolo. Né? Eu não quero tomar falta e quero receber alguma coisa. Mas desconsidera pessoas que podem estarem sentadas do seu lado e que serão seus parceiros de ministério. Nós estávamos sentados praticamente um do lado do outro por 2 anos, na verdade. Mas nós nunca imaginávamos que um dia nós estaríamos conectados dentro da mesma visão ministerial. Na verdade. Então, isso é importante, sabe? Para alguém que está nos assistindo, que está fazendo o Rema, ou que está fazendo outro seminário, seja lá qual for, né? Considere quem está sentado do seu lado. Talvez aquela pessoa que senta do seu lado vai ser o maior investidor do seu ministério, né? E que bênção olhar para vocês, aonde vocês já chegaram hoje, né? É uma inspiração mesmo, uma inspiração para a minha vida, é uma inspiração para quem está nos assistindo esse podcast, porque vocês têm uma história de sucesso para contar, resultado de obediência, resultado, sabe, de assim, não levar em conta os seus próprios interesses, né? De não estar buscando evidência, mas estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, andando em temor, servindo aonde há uma necessidade.
né? E a Bíblia não errou quando ela disse: sujeitáveis, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque ele, a seu tempo, vos exaltará. Glória a Deus. E esse, a seu tempo, é onde muitos erram. Não conseguem entender quando é o tempo de Deus. O tempo de Deus é quando ele me vê pronto, não é quando eu me vejo pronto. Olha isso. Né? Se ele me vê pronto, é o tempo de Deus. Se eu me vejo pronto, então só o fato de eu me ver pronto, eu já estou dizendo para Deus que não estou pronto. Não é? Porque considerar a si mesmo além do que convém. E vocês, né, têm uma história tão linda de sucesso, de êxito. Eu tenho certeza, sabe, que a Igreja de Bento, ela, daqui para frente, o processo vai ser muito mais acelerado. Amém. Né? Então, não levem por surpresa os booms de Deus que vai acontecer naquele lugar, né? Por causa do favor dele que está envolvido. Meu né? Deus! Como é que é a frase? Meu Deus! Muito e a bom. alegria de ter o Rema hoje também em Bento Gonçalves, né? Não posso deixar de falar Claro. isso, né? Verdade. Diretora, Meu né? Deus. Diretora tem que fazer o merchan. Mas Pode eu fazer, colocar diretora. aqui, na última aula de consagração ele foi, porque ele gosta de receber da unção do Tô Rema. lá Ele no tá Rema sempre lá sempre. recebendo, não avaliando, graças a Deus, ele vai receber mesmo de Vou coração. lá. E na última aula a gente estava lá no finalzinho, lá atrás, olhando e falando assim, meu Deus, que tempo nós estamos vivendo, que colheita. De alguns anos atrás, nós desejamos tanto viver isso no Sul. E hoje aqui mais uma escola, pessoas afogueadas, incendiadas por essa palavra. Glória a Deus. Para nós é uma satisfação gratificante. imensa. É a muita segunda alegria. maior unidade do sul do Brasil, gente. Olha isso. Né? A primeira é Caxias, a gente não está falando isso não é para se vangloriar em hipótese alguma, né? Mas são dados, né? Caxias do Sul é a primeira escola e Bento Gonçalves é a segunda escola em número de alunos em toda a região sul do Meu Brasil, Deus. né? Deus é Isso bom. é favor de Deus, né? Amém, Mas é é verdade. também, né? É favor de Deus, mas é favor de Deus em resposta a corações que estão alinhados com o coração de Deus. Então, fica aí, né? A minha gratidão pela vida de vocês. Obrigado, viu? Por terem servido com tanta excelência. Eu também me emociono, porque eu lembro de quantas coisas nós passamos juntos, né? Quanta coisa o Senhor fez, apesar de nós, apesar das nossas falhas. Um podcast verdade. de 1 hora não ia poder falar tudo. Verdade, né? Então fica aí a minha gratidão a vocês. Amo demais vocês. Vocês são como filhos para mim, né? E minha alegria é ver vocês avançando, prosperando, alçando voos cada vez mais altos e mais longos. Amém. E será assim, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido. Amém. Obrigado Pastor, você. Muito obrigada, pastor. Amém. Tempo precioso. Amém. Obrigada, Amém. obrigada por ter acreditado nas nossas vidas, por ter visto em nós aquilo que nem a gente via ainda. O Senhor, a Rô, a sua família, a Juju, a Camila, fazem parte da nossa vida, da Isso. nossa história. E por onde nós formos, a gente sempre vai ser grato por toda a Isso. entrega e amor de vocês com as nossas vidas, viu? Muito obrigada. Obrigado. Amém, E como eu amém. falo nas nossas conversas informais, né? Não assim no YouTube. Eu falo sempre para você que você é meu pai espiritual, que cuidou de mim, que me incentivou, que me inspirou. Eu que quero agradecer aqui muito daquilo que você fez, tem feito ainda, né? E dizer para todos que vão assistir agora e os que vão chegar, né, recém 10 anos, Somos um bebê, né? né? Recém 10 anos, os que vão Primeira chegar, infância. se inspirem nesses podcasts que vão ser gravados, porque você está chegando para contribuir com uma igreja grande, obra, uma igreja uma grande maravilhosa. Essa igreja de Caxias é uma inspiração para o mundo. Amém? Amém. Muito obrigado. Deus. Que tempo maravilhoso. Não dá vontade de parar, não, mas a gente precisa parar, né? É isso aí. Muito bom. Obrigado a você que nos assistiu, né? E eu quero deixar você na expectativa do nosso próximo podcast. Esse foi o nosso segundo. Já está chegando o nosso terceiro podcast. Obviamente, eu não vou dizer com quem é, justamente para você ficar com expectativa no seu coração. Então, fica conosco e até o próximo podcast em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Até mais.